Cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Podemos assentar, irmãos, no nome de Jesus. Glória a Deus. É sempre bom ocupar essa tribuna para ministrar a palavra de Deus, né? É meio esse tumulto todo que o mundo passa, mas ainda tem um povo que é alegre, que louva, que engrandece, que bendiz o nome do Senhor. Eu queria convidar você para abrir a palavra de Deus no primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 3. Vamos ler o 1, o 2, o 3 e o 4. Primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículo 1, 2, 3 e 4. Vamos ler. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante a Eli, e a palavra do Senhor era de muito valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos já começavam a escurecer, que não podia ver. Estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. Essa história nós já conhecemos, de como Deus chamou Samuel, como Samuel foi consagrado ao Senhor para ministrar do templo. E ao ler essa história, uma palavra me chamou a atenção dentro disso que nós lemos, que foi a lâmpada. Essa palavra me chamou a atenção. A gente, ao estudar, ao conhecer a história do que aconteceu com Eli e sua família, causa-nos até uma certa tristeza ao coração. Pois Eli e sua família foi convidado a ter um posto de honra dentro daquilo que o Senhor propunha para a família de Eli. Eles eram levitas, eles eram sacerdotes. E como sacerdotes e levitas, eles não tinham herança. O povo cuidava deles, tudo que eles tinham necessidade, o povo assim dava de oferta. E a tribo de Levi e os sacerdotes, quem pertencia à tribo de Levi, e os cantores, e todos aqueles que ministravam, era sustentado pelo povo. E eles tinham a incumbência de ministrar a palavra ao povo, de ministrar o sacrifício, de fazer todo o ritual que Deus havia dado lá no livro de Êxodo, lá no livro de Levítico, todo o ritual que Deus havia proposto a Israel de fazer, era de responsabilidade do sacerdote da tribo de Levi. E uma das responsabilidades que eles tinham, era não deixar a lâmpada se apagar. Como era essa lâmpada? A lâmpada era o candelabro. Ali havia pequenos potes assim dentro da lâmpada, e era colocado azeite ali dentro, e se colocava um pavio e acendia esse pavio. Esse candelabro, ele ficava no lugar santo, para poder iluminar toda aquela região. O azeite que ali se depositava não era qualquer azeite. Interessante dizer isso, que não era qualquer azeite. Como é que era extraído esse azeite? Era-se feito da seguinte forma: colhia-se a azeitona, se colocava na prensa, e na prensa extraía o primeiro azeite, aquele azeite puro, puríssimo. Esse primeiro azeite que saía da prensa era oferecido ao Senhor, era o melhor azeite.
Aí nós damos um ponto para dizer o seguinte: às vezes passamos pela moenda, às vezes passamos por situações difíceis, para que o Senhor venha extrair de nós aquilo que é de melhor em nós. Somos como a azeitona sendo espremida, aleluia, sendo espremida para que de nós saia o primeiro azeite, o azeite puro, aquilo que é de melhor, para aquilo que é de melhor na nossa vida, começamos a oferecer ao Senhor. Então esse primeiro azeite que era extraído da azeitona, ele era oferecido ao Senhor, para que houvesse, para se colocar no candelabro e para se fazer a unção também. Então era o primeiro azeite, era o azeite puríssimo. O segundo azeite que era extraído para poder se comercializar. Era aquele azeite, o azeite que não parava de jorrar, que o Senhor falou para a viúva: agora vai e vive do resto. Era esse segundo, e vive daquilo que as talhas foram todas cheias, né? Ela pagou a sua dívida e tinha tanto azeite ali que ela conseguiu comercializar todo aquele azeite. Então era um azeite que você podia usar para vender e para fazer os seus alimentos. E a terceira remessa de azeite que tinha era o azeite já não tão puro, mas era um azeite que era usado mais para a medicina e para acender lâmpadas pela cidade. Assim era extraído o azeite, mas o azeite que se ministrava no templo era o azeite puro, era o azeite puríssimo, e ali ele era acendido. Interessante dizer que não podia se apagar a lâmpada. Lá no livro de Êxodo, Deus foi bem claro quando falou que os levitas, que os sacerdotes tinham que ministrar, e que a lâmpada não podia se apagar. Se a lâmpada não podia se apagar, por que está registrado no livro de Samuel dizendo: antes que a luz do templo se apagasse? A situação daqueles homens que estavam ali ministrando estava numa situação tão difícil de pecado. Se você for ver passagem antes, você vai ver que eles faziam coisas terríveis. Eles eram glutões, eles metiam o garfo aonde era a carne para o sacrifício, eles metiam o garfo e diziam que isso aqui era nosso. Eles levavam as mulheres para dentro do átrio para poder ali namorar ali dentro do átrio, assim dizendo. E Deus chama a atenção de Eli e fala: Eli, não é bom aquilo que teus filhos estão fazendo, chama a atenção, corrige. Porém Eli não corrigiu conforme Deus havia ordenado. E veio uma preocupação em Deus. Assim posso entender. Se continuar assim, desse jeito, a luz do templo vai se apagar. Deus ficou preocupado com aquilo, porque eles não valorizavam mais as coisas de Deus. Eles não valorizavam mais em ministrar. Eles não já tinham mais interesse em cuidar com carinho de tudo aquilo que Deus havia proposto, e Deus se preocupou com aquilo. E falou: antes que a luz do templo se apague. Irmãos, Icabote não precisava nascer. Icabote nasceu porque foi-se a glória de Deus. E nessa brincadeira, ele morreu. A glória de Deus se foi. Percebeu-se a gravidade da situação. Nós vamos ver que homens de Deus, registrados na Bíblia, deixou a luz se apagar. Um exemplo bem claro desse foi Sansão, que garantindo na sua própria força, não reparou que o Espírito de Deus já não estava mais com ele. E quando ele percebeu, o Espírito de Deus tinha ido embora,
E aconteceu o que aconteceu com ele. A luz se apagou. Ele não precisava ter passado por isso. Quando ele se apercebeu, a luz do templo também se apagou para ele. E ele se acidenta, toda aquela história, e morre. Há um caso muito interessante, que foi o caso de Davi, que em seu pecado, ele não se apercebe, e quando ele se dá conta, a luz estava se apagando. Mas quando ele percebe a luz se apagando, ele escreve o Salmo 51, se eu não me engano, e diz: Senhor, não retire de mim o teu espírito. Não retire, que possa passar tudo, mas o teu espírito não retire de mim. E Deus olha com um olhar de misericórdia. E Deus, na sua preocupação de não deixar a luz do templo se apagar, ele grita por Samuel: Samuel! Samuel não entendia ainda a voz de Deus e pensa que Eli estava o chamando. E Deus grita por 3 vezes. E das 3 vezes, Samuel vai a Eli, até que Eli percebe que era a voz de Deus chamando Samuel, e fala para Samuel: Samuel, quando a voz te chamar, você repete: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Quem sabe nessa noite Deus não está gritando o seu nome antes que a luz do templo se apague. Quem sabe Deus não quer falar contigo nessa noite antes que a luz do templo se apague. Quem sabe Deus não está gritando o teu nome antes que a luz do templo se apague, porque ainda existe um pouquinho de azeite puro queimando, e Deus está olhando e está falando: eu vou gritar o nome dele, porque do jeito que está a luz vai se apagar. E Deus não quer que a luz do templo se apague. Deus quer que a luz continue brilhando a todo tempo. A todo tempo. Não deixe a luz do templo se apagar. Não deixe que venha morrer dentro de você aquele primeiro amor que arde dentro do nosso coração e que tem que arder constantemente. E Deus nessa noite grita o teu nome, para que a luz do templo não se apague, para que continue a arder o fogo que Ele acendeu. Aleluia. Antes que, às vezes carregamos tanto lixo dentro da gente, tanta coisa que nos aprisiona. O interessante é que a palavra fala que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Aí Jesus entra falando: porém eu vim dar vida. Aí ele complementa: é vida com abundância. Interessante dizer que muitas pessoas têm vida, estão vivendo, mas não sabem o que é viver a abundância de Deus. Mas por que não sabe o que é viver a abundância de Deus? Porque a luz do templo está se apagando. E Deus está gritando o nosso nome, para que nós venhamos ter vida, e vida essa em abundância. Deixamos de ter vida abundante na área da família, porque entramos em contendas, em vãs contendas, e guardamos mágoas, guardamos ressentimentos, e pensamos que por estarmos na igreja temos vida em abundância, mas quando tocamos em determinado assunto, você percebe que você não tem vida abundante. Passamos uma guerra espiritual, e Deus ministra ao coração da minha esposa, dentro de tudo aquilo que ela está vivendo, Deus fala para ela: você vai mergulhar na mesma lama em que eles estão mergulhados?
Porque às vezes, irmãos, a vontade que temos, porque somos carnais, é de revidar na mesma moeda. É para ferir na mesma força que fomos feridos. É para revidar, é para magoar, é para falar palavras que dói, que machuca. Porém vem a voz do céu e fala: vai fazer a mesma coisa? Vai mergulhar na mesma lama? E Deus fala: cala a boca. Aí entra a guerra, meu irmão. Porque entra o meu querer, entra o meu eu, aquele sentimento que diz: você vai ficar sendo humilhado, você vai ficar suportando tudo isso e ainda por cima calado. É difícil, meu irmão. Eu não estou falando que é fácil. Porém o Senhor é aquele que guerreia as nossas guerras. O mistério está aí, irmãos. É difícil calar, mas quando Deus se apresenta para você e grita teu nome e fala: se tu revidar, a luz do templo vai se apagar. Aí você fala: Senhor, ok, entendi, eu passo a minha guerra para ti. Porque eu não quero que a luz do templo da minha vida se apague. Eu não quero carregar lixo de mágoas e ressentimentos dentro do meu coração. E se para isso for necessário calar, nós nos calamos. Mas temos que aprender, irmãos, a calar e colocar na mão de Deus. Porque se você somente calar e segurar nas tuas mãos, o Senhor não tem como entrar no problema, porque você está retendo nas tuas mãos. Aí sabe o que acontece com a gente? A pressão dispara. Os problemas físicos. A pressão descontrola, dor de cabeça, crise de ansiedade. E vem começando um montão de problemas psicomáticos sobre a tua vida. Porque, ok, Senhor, eu vou me calar, mas eu estou aqui, eu não vou aguentar. Irmãos, quando Deus ministra, fala: cala e entrega. É aprender a calar e a entregar. Coisa que não é fácil, não é fácil, não é fácil. Porque Deus entende que nós somos homens. Porém, quando Ele vê que nós estamos na estribeira, Ele começa a ministrar o nosso coração. Meu filho, eu já não falei contigo? O que você prefere? Ter a tua razão, ou que tu entregue tudo a mim e eu te exalte? E Deus começa a ministrar, irmãos, começa a ministrar. Eu vou vos participar um testemunho com base nessa palavra. Eu vivi isso aqui, irmãos. Vivi isso aqui, vivi. Literalmente eu vivi aqui. E Deus falou comigo da seguinte forma: o que você quer? Relacionamento ou patrimônio? Eu falei: Deus, não me bote nessa sinuca de bico. E fiquei 3 meses guerreando com o Senhor. E nessa brincadeira de guerrear em decisões, a pressão aumentou. Eu tive que começar a tomar remédio para poder botar a pressão no nível. E eu falava com Deus: Deus, eu estou me esforçando, eu estou fazendo. E Deus falava comigo: mas tu tem condição de abrir mão para ter relacionamento? E eu falava com Deus: está difícil esse negócio. E Deus, em determinado momento da guerra, Deus vem mansamente e fala ao meu coração: e se a luz do templo se apagasse, e não houvesse mais esperança, e você não tivesse mais condição de abrir mão e pedir perdão, e deixar para lá toda a mágoa que fizeram ao teu coração, o que você faria? Você ia caminhar a vida
toda, sentindo remorso, porque você poderia ter perdoado, você poderia ter aberto mão, você poderia ter tido um relacionamento saudável, e você não teve porque você não quis. Você ia aguentar viver com tudo isso sobre as tuas costas? Aí eu falei: Deus, eu quero ter relacionamento, porque é melhor do que ter muitos bens. Ter relacionamento. Eu quero ter uma foto, Deus, que quando eu chegar lá na frente eu vou falar: essa é a minha família. Ela tem problema, mas é minha família. Porque eu tenho relacionamento, eu consigo conversar. Às vezes nos desentendemos, mas eu tenho relacionamento. A luz do templo não se apagou. Ainda existe azeite queimando na minha família. E se for para ser assim, eu abro mão e escolho ficar contigo, Deus. Eis a pergunta agora. Antes que a luz do templo se apague, o que você pretende fazer? Porque enquanto a luz está acesa é porque tem esperança. E Cabot ainda não nasceu. Cabot significa: foi-se a glória de Deus. Foi o filho, no caso foi o neto de Eli que nasceu. Quando veio a resposta que a arca tinha ido, os filhos morreram. Eli, quando recebe aquela resposta, ele cai da cadeira, quebra o pescoço e morre. E a sua neta e a sua nora têm um filho e o chama Icabod. Foi-se a glória de Deus. Enquanto a lâmpada está acesa, significa dizer: há esperança. Eu posso ainda encher de azeite, para aquela luz que está pequenininha, ela inflame. Mas quando a lâmpada se apaga, significa dizer: não há mais esperança, acabou, é o fim, ponto final. Mas Deus nos chama dizendo, nessa noite dizendo: a luz do templo ainda está acesa. E Ele grita o nosso nome. E nos fala: não deixe a luz do templo se apagar. Eu ainda grito o teu nome, porque ainda há esperança. Mais vale você ter relacionamento do que ter muitas outras coisas. Se é para pedir perdão, peça perdão. Se é para se arrepender, se arrependa. Se é para magoar, deixar o teu eu de lado, deixar a tua razão de lado, para que o nome do Senhor seja exaltado, largue a razão de lado, porque a luz do templo ainda está acesa. Não é fácil, mas é preciso. É preciso o liberar, porque é a minha vida que está em jogo. É a luz do meu templo que está se apagando. Então, para ela não se apagar, eu prefiro falar assim: Senhor, a razão é tua. Eu saio de cena e tu guerreia minhas guerras. Porque se tu está me orientando a fazer isso, eu prefiro obedecer do que trazer sacrifício, e de nada adiantar todo o meu sacrifício. Então Deus nos convoca nessa noite, enquanto a luz do templo está acesa, Ele está te chamando. Tem uma música do Samuel Mariano, que fala assim: fala comigo, Deus, chama meu nome. Fala comigo, Deus,
chama meu nome, fala comigo, e se eu não entender, insista, fala comigo, chama meu nome mais uma vez, de mim não desista. Fala comigo, pois estou aqui, quero ser usado. É melhor ser um menino que te ouve. É melhor ser um menino que te obedece, que um sacerdote rejeitado. Você pode botar a mão no teu coração e dizer: fala comigo, Deus, chama meu nome. Fala comigo, Deus, chama meu nome. Fala comigo, e se eu não entender, insista. Fala comigo, chama meu nome mais uma vez, de mim não desista. Fala comigo, pois estou aqui, quero ser usado. É melhor ser um menino que te ouve. É melhor ser um menino que te obedece, que um sacerdote rejeitado. Assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.